Oi gente, meu nome é Tamara e hoje a gente conversa sobre a segunda história das Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Já começa curtindo esse vídeo para não esquecer, se inscreve no canal também se você não for inscrito e ativa o sininho de notificações para receber os próximos vídeos. Bom, de novo a imagem vai ficar aqui do lado porque o livro é muito pesado. A intenção desses vídeos sobre as Crônicas de Nárnia é sempre ser sem spoiler, né? E como eu falei, eu avisaria no começo de todos os vídeos, porque eu acho que vai chegar um ponto que eu vou acabar dando spoiler de alguma coisa. Mas esse aqui ainda vai ser um vídeo sem spoilers. Aqui nessa história a gente tem 4 irmãos, 4 crianças, são Lúcia, Edmundo, Susana e Pedro. A casa deles é em Londres, eles viviam em Londres, mas como essa história se passa em tempos de guerra, eles vão pro interior por ser mais seguro. E eles vão ficar na casa de um professor que é meio estranho, e na minha cabeça eu acabei relacionando esse professor a um personagem da última história, mas eu acho que não tem nada a ver na verdade, pelo menos não fala nada. Essa casa que eles ficam é uma casa bem grande e ela tem vários quartos, e em um desses quartos a única coisa que tem ali é um guarda-roupa antigo. E essas crianças, elas gostam de brincar de se esconder pela casa, né? Brincar de esconde-esconde. E num dia a Lúcia entra nesse quarto pra se esconder e decide que vai se esconder dentro do guarda-roupa. Ela entra no guarda-roupa e é um guarda-roupa cheio de casaco e ela tenta ir pro fundo do guarda-roupa, mas ela não acha o fundo. Ela vai indo pro fundo e de repente o que tem ali não são mais casacos. Ela tá no meio da neve e são árvores ao redor dela. Então ali, pelo guarda-roupa, ela chegou em Nárnia. E aí ela vai explorar aquele lugar. A criança, curiosa, né? Até que o guarda-roupa ficou bem longe. Passou a ser só uma luz lá longe, aí ela encontra um fauno. E eles começam a conversar, ela fica surpresa porque nunca viu um fauno, ele fica surpreso que nunca viu um humano, mas ele é super simpático com ela. Ele a convida pra ir na casa dele pra tomar um chá e ela vai e eles ficam lá conversando. Ela fica toda admirada como a caverna dele é bonita. Aí de repente ela se dá conta que ela ficou lá por muito tempo e que talvez as pessoas de volta na casa dela estejam sentindo a falta dela e falar pro fauno que ela precisa ir embora. Quando ela fala que precisa ir embora, ele começa a chorar. E ele confessa que na verdade ele trouxe ela pra casa dele porque foi uma ordem da feiticeira dele sequestrar qualquer humano que aparecesse, qualquer criança humana que aparecesse ali e levar pra ela. Inclusive ele fala que é por causa dessa feiticeira que agora em Nárnia é sempre inverno e nunca Natal. Mas o fauno, no final das contas, ele é muito bonzinho e ele não quer fazer isso. Então, como ninguém viu os dois juntos, ele pega a menina e mostra o caminho de volta pra ela voltar pro guarda-roupa. Eles se esgueiram pela mata, leva ela de volta, mesmo ele morrendo de medo com o que pode acontecer com ele por causa disso. Quando ela volta pra casa, pro nosso mundo, ela vai correndo contar pros irmãos dela o que aconteceu, o tempo que ela passou lá. Só que o tempo no nosso mundo não passa da mesma forma. Então, pra eles, foi como se ela tivesse ido voltado em um segundo. Então ninguém acredita no que ela falou. Bom, acaba que o irmão dela, o Edmundo, entra no guarda-roupa também pra se esconder e vai parar em Nárnia da mesma forma. Só que lá, ao invés de encontrar o fauno, ele encontra uma mulher que se apresenta como a rainha de Nárnia. A gente já sabe que essa mulher, na verdade, é a feiticeira, mas o Edmundo não sabe disso. E ela se interessa por ele, fica perguntando quantos irmãos ou irmãs ela tem, e quando ela descobre que são 2 meninos e 2 meninas, ela fica extremamente interessada e quer conhecer todos os irmãos dele o mais rápido possível. Ela engana o menino, fala que vai fazer dele rei, ela usa magia inclusive pra fazer com que o menino tenha vontade de voltar pra lá. E o Edmundo, que não imaginava nada disso, acaba contando pra ela mais do que deve. Ele conta da história da irmã sobre o fauno, falando que o fauno tinha ajudado a irmã dele, e era justamente da feiticeira que o fauno tinha medo. Algumas coisas acontecem e os 4 vão parar em Nárnia, só que eles têm visões e sentimentos diferentes sobre o lugar. Eu não lembro se eu falei no vídeo passado, eu acho que não, mas aqui os animais falam. Então quando eles estão conversando com o Castor fala do leão, do Aslan, que é o leão da capa do livro, que basicamente é o leão que criou Nárnia. E enquanto as 3 crianças têm uma sensação boa, se sentem bem ao ouvir o nome dele, não é isso que acontece com o Edmundo. Ele tem uma sensação ruim, mas porque ele tá ligado de alguma forma já à feiticeira. Ele conheceu primeiramente a feiticeira e acha que ela é a boa, e acha que o lado certo é o lado dela. E aí a gente vai ver os irmãos seguindo o caminho diferente e a batalha pra defender Nárnia das mãos da feiticeira. Como eu comentei no vídeo passado, então eu tava meio receosa de ler essas histórias, de ler esse livro, porque eu escutei bastante gente falando mal da história, mas vocês viram que no vídeo passado eu tive uma surpresa até boa. Vale lembrar que não só eu nunca tinha lido as histórias, como eu também não vi nenhum dos filmes. Então pra você pode ser que alguma coisa não seja novidade, mas tudo na história é novidade pra mim. Então eu vim da primeira história animada e eu achei que fossem continuar os personagens, pelo menos um ou outro, mas aqui é diferente. As crianças são crianças diferentes das crianças da primeira história. Mas são crianças, então toda aquela curiosidade tá presente nesses personagens também, e umas briguinhas entre eles, como teve na primeira história, também vai ter aqui de novo. Então pode ser repetido, mas é real, são características de crianças.
Mas eu senti falta de alguns personagens aqui que eu queria ver que estavam na outra história. Personagens que não chegaram a voltar pro nosso mundo, personagens que ficaram em Narnia, eu achei que eles fossem aparecer aqui. Porque eu queria saber qual seria o final deles, né? Mas acabou não falando. Todos os personagens daqui, todos os humanos daqui, eles são diferentes da outra história. Como eu falei no outro vídeo, esse livro é um livro pra criança, então tem um limite no que a gente pode esperar na história. Tem um momento, inclusive, que o C.S. Lewis, ele tá explicando, falando das criaturas que estão ali, e em um determinado momento ele fala assim, mas as outras criaturas eu não posso descrever, porque se eu descrevesse, os pais de vocês não iam deixar você ler esse livro, né? Se comunicando com uma criança que talvez tivesse a ler o livro. Pode ser que isso seja porque tenha faltado algum pouco de imaginação no autor? Eu duvido, mas pode até ser. Mas isso, pra uma criança que tá lendo, eu acho que aguça um pouco a curiosidade da criança de escutar ou de ler aquilo, né? E de qualquer forma, eu não vi problema nisso. Eu só achei que as cenas que falavam de batalha mesmo, de perseguição, elas podiam ter um pouco mais de descrição, porque você tem um momento que tais criaturas vão resgatar uma pessoa e só falar, ele tá aqui porque eu mandei as criaturas resgatarem. Mas era um resgate, era perigoso, então acho que tinha que descrever o que aconteceu e isso não acontece. Só fala que eles foram e trouxeram. E nem a própria batalha principal da história não tem muita descrição. Eu entendo que no final das contas a história é curta, são 90 e poucas páginas, acho. Mas eu acho que não teria por que não gastar um pouco mais de tempo falando da batalha, porque a batalha eu acho que era essencial dessa história. Então eu senti um pouco de falta de descrição na história assim. Tem uma parte que as crianças vão falar com o professor, com o dono da casa, né? Sobre uma das outras crianças. Falar o que aconteceu e pedir a opinião dele. E eu achei a resposta dele maravilhosa. Ele fala o seguinte: tem um plano que não foi sugerido por ninguém e que talvez valha a pena experimentar. Cada um cuida da própria vida. Olha só, adultos, que bom conselho. Bom, resumindo, eu tô gostando, tá sendo legal ler. A escrita é mega fácil, né? Então você consegue ler e se entreter de uma forma bem leve. E como eu falei, eu só achei que faltou um pouco de descrição em alguns momentos da história, mas nada tão demais assim também. Mas isso de forma nenhuma diminui o gosto que eu tô tendo nessa leitura ou a minha expectativa para as próximas histórias. Eu tô bem animada, eu tô gostando bastante, contra tudo que me falaram antes. E essa foi a primeira história adaptada pra filme, né? Inclusive quem dubla o Leão é o Liam Neeson, que é o Qui-Gon Jinn. Então não só achei a história interessante, como já tem outra coisa pra me animar a ver o filme também. Bom, mas diferente dos outros vídeos que eu já leio e assisto e já comento as duas coisas com vocês, eu vou deixar os 3 filmes pra comentar lá no final, depois que eu já tiver lido todas as histórias. Porque como foram só algumas histórias que foram adaptadas, eu não sei até que ponto é concentrado naquela história ou se pega alguma coisa de outras histórias também, então eu não quero me dar um spoiler. Mas pra hoje é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, não esquece de deixar o seu curtir, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber os próximos vídeos também. Eu vou deixar aqui embaixo todas as minhas redes sociais, aproveita pra me seguir que eu tô sempre aparecendo por lá. A gente se vê no próximo vídeo e até mais!